um átomo ele tem uma tendência a manter a sua última camada completa, como por exemplo, o flúor. O flúor ele tem 7 elétrons na sua última camada. Ele precisa de um elétron para completar 8 elétrons na sua última camada e permanecer estável. Se por acaso o flúor ele perdesse todos os elétrons da última camada, a camada anterior à camada externa estaria completa e, em teoria, seria estável. Porém, é mais fácil para o átomo do flúor, que já tem 7 elétrons na última camada e precisa apenas de um elétron, é mais fácil ele ganhar esse um elétron que ele perder todos os elétrons da última camada. Diferente do sódio, que ele possui apenas um elétron na sua última camada. É mais fácil para o sódio e para os elementos do primeiro período eles perderem esse único elétron da última camada que receberem 7 elétrons. Porque se vocês analisarem, se o sódio ele ganha um elétron, ele vai ficar com uma carga negativa, porque o elétron ele tem uma carga negativa. E se ele ganhar outro elétron, ele vai ficar com duas cargas negativas. E para completar a última camada adicionando elétrons no sódio, adicionando no caso 7 elétrons na última camada do sódio, eu vou estar adicionando algo negativo, o elétron, a algo que já está negativo, o átomo de sódio. Então eu vou adicionando, ele vai ficando com uma carga negativa, depois duas cargas negativas, três cargas negativas, e não é viável eu adicionar uma carga negativa em algo que já está negativo. Por isso que é mais fácil o átomo do sódio ele perder esse um elétron da última camada e ficar com uma carga positiva. Além de que esse elétron que está na última camada, ele sofre uma influência menor da carga positiva proveniente do núcleo, fazendo com que esse último elétron tenha uma facilidade em sair do átomo, diferente do átomo do flúor. E um átomo que ele perde um elétron, como por exemplo o sódio, que ele tem uma facilidade em perder esse último elétron da última camada, ele vai se tornar um cátion. Um cátion é nada mais que um átomo que perdeu um elétron ou mais de um elétron e adquiriu uma carga positiva, porque o número de cargas positivas nesse átomo vai ser maior que o número de cargas negativas. Você se lembra o quê? O número de prótons num átomo neutro é igual ao número de elétrons. Então, se um átomo ele perde um elétron, as cargas positivas vão se sobressair em relação às cargas negativas, fazendo com que esse átomo ele possua uma carga positiva. Da mesma forma, um átomo, como por exemplo do flúor, se ele recebe um elétron, as cargas negativas vão ser maiores que as cargas positivas, fazendo com que esse átomo adquira uma carga negativa. E um átomo com uma carga negativa na química é chamada de ânion. E esses ânions, assim como os cátions, eles podem ter uma carga negativa, duas cargas negativas, dependendo da tendência desse átomo em receber elétrons. Assim como os cátions, que dependendo da tendência em perder elétrons, eles vão adquirir carga mais um, carga mais dois. E aqui eu tenho uma representação dos átomos quando eles adquirem carga positiva, ou seja, quando eles perdem um elétron, como no caso do lítio, que perdeu um elétron, e dos átomos que eles recebem um elétron, adquirindo uma carga negativa. Vocês podem observar que o átomo neutro, quando ele tem uma tendência a perder elétron e se tornar um cátion, o tamanho deles, ou seja, o raio iônico, vai ser menor que o raio atômico, ou seja, o tamanho do átomo neutro. Já nos átomos que possuem uma tendência a receber elétrons, o raio iônico, o tamanho do íon, ele vai ser maior nas camadas do átomo, fazendo com que essas camadas se aproximem mais do núcleo, diminuindo o tamanho do íon.